Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, celebramos a festa como solenidade externa de São Pedro e São Paulo. Essa festa é celebramos no dia 29 de junho, mas a Igreja no Brasil transfere essa data para o domingo, essa festa como solenidade externa, para que o maior número de fiéis também possam participar dessa solenidade. Hoje é um dia em que nós, de maneira muito especial, elevamos as nossas orações ao nosso Papa Francisco, sucessor de São Pedro, e também um dia que, de maneira especial, nós participamos nas obras de caridade do Santo Padre. Hoje é o dia em que fazemos a oferta do óbolo de São Pedro. Todas as ofertas das missas no mundo inteiro, celebrada em honra de São Pedro e São Paulo, é enviada ao Santo Padre para que ele assim possa fazer caridade. Com esse dinheiro se é ajudado abrigos, hospitais, asilos. Com esse dinheiro se ajuda os cristãos que estão em lugares difíceis, sofrendo perseguições. Com essa ajuda, com essa caridade, o Santo Padre também socorre os lugares onde acontecem desastres, enfim. Dessa maneira nós participamos com a nossa generosidade da caridade do Santo Padre o Papa. Os que tiverem interesse de conhecer as obras que são ajudadas pelo óbolo de São Pedro, aí no site do Vaticano, existe lá um lugar reservado óbolo de São Pedro, e lá você pode ver as obras de caridade a qual é enviado essa oferta do dia de hoje. Com essa Santa Missa, amados irmãos, nós celebramos vários mistérios. Em primeiro lugar, esse mistério do Santo Padre o Papa. Nosso Senhor escolheu São Pedro para ser a cabeça visível da Igreja, para ser o seu vigário, o seu representante. Nosso Senhor poderia ter escolhido para ser chefe da Igreja a sua mãe, a Virgem Santíssima, toda pura e imaculada. Nosso Senhor poderia ter escolhido para ser o chefe da Igreja a São Miguel, que é o príncipe de todos os anjos, ou algum dos anjos do céu. Nosso Senhor poderia ter escolhido São João, que era o discípulo que ele amava e era o mais puro entre os apóstolos, mas não. Nosso Senhor escolheu São Pedro. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. São Pedro, nós sabemos, era um simples pescador, era dado a arte de pescar. Santo André, seu irmão, junto com São João, viram e ouviram o Messias, eram discípulos do grande São João Batista. E quando São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é aquele que há de vir, é aquele que eu não sou digno nem sequer de amarrar as suas sandálias. São João, Santo André escutam de São João Batista essas palavras e começam a seguir a Nosso Senhor. Santo André vai até o seu irmão e diz: eu conheci o Messias. São Pedro, como um bom judeu que era, esperava, ansiava a vinda do Messias e disse: eu também quero conhecer, me leve até o Messias. E São Pedro vai, e é como amor à primeira vista. Quando vê o seu mestre, tudo muda na vida de São Pedro. Ele deixou a sua barca, ele deixou seus pais, deixou sua família, deixou seus projetos, seus sonhos e começou a seguir a Nosso Senhor. Vem e segue-me, e a partir de agora serás não pescador de peixes, mas pescador de homens. São Pedro muito amou a Nosso Senhor, era apaixonado por Nosso Senhor,
obediente, fervoroso, muitas vezes tão expansivo que nosso Senhor tem que o corrigir várias vezes. Quando nosso Senhor anuncia o mistério da sua paixão, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores e será crucificado. São Pedro diz: jamais, Senhor. Eu não vou permitir que isso aconteça com o Senhor. Tamanho zelo, tamanho amor São Pedro tinha por nosso Senhor. Quando nosso Senhor fala que um dos apóstolos vai o trair, São Pedro vai dizer: Senhor, mesmo que todos abandonem o Senhor, eu jamais irei te abandonar. Ainda cheio de si mesmo, ainda orgulhoso, ainda prepotente, ainda confiando nas suas forças, e nós sabemos, nosso Senhor vai repreendendo, e a experiência do pecado, da queda, da traição, da negação, também vai ser motivo de conversão para São Pedro. Quando começa o mistério da paixão no Horto das Oliveiras, quando aqueles soldados vêm prender nosso Senhor, São Pedro, cheio de zelo, arranca a sua espada da bainha e começa a lutar. Decepa a orelha daquele soldado. E nosso Senhor vai repreender mais uma vez a São Pedro, porque ele ainda não havia entendido o mistério da redenção. E naquela mesma noite, amados irmãos, nós sabemos, São Pedro vai ser fraco e vai negar nosso Senhor por 3 vezes. Mas naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, depois de trair nosso Senhor, Jesus vai olhar para São Pedro com um olhar de compaixão e de misericórdia. Um olhar bastou para São Pedro cair em si e começar a chorar. Há uma tradição que conta que São Pedro, ele chorou tanto, arrependido de ter traído, de ter negado nosso Senhor, que no seu rosto ficaram as marcas das lágrimas abundantes, amargas, penitentes, de arrependimento, que ele chorou. Dizem que quando o galo cantava, ele escutava um galo cantar, ele começava a chorar, arrependido por ter traído o seu mestre, o seu Senhor. Amados irmãos, nós vamos para o céu ou pela inocência de nossas vidas ou pela penitência, pelas lágrimas. Aqueles que tiveram a desgraça de cair, de ofender a Deus com pecados graves, quantas vezes nós traímos, nós negamos nosso Senhor durante a nossa vida. Devemos, a exemplo de São Pedro, fazer penitência, chorar os nossos pecados e amar muito a nosso Senhor. Porque a fraqueza de São Pedro, a negação de São Pedro, não diminuiu o seu amor para com nosso Senhor, muito pelo contrário. Ele buscava cada vez mais amar com mais força ao seu Senhor. E a sua negação também não fez com que o amor de nosso Senhor por ele diminuísse. Muito pelo contrário. Nosso Senhor vai confirmar aquilo que ele já havia dito, aquilo que nós escutamos no Evangelho, ele vai confiar a São Pedro o cuidado da sua igreja. E hoje, amados irmãos, para nós, São Pedro é o Papa Francisco, a qual nós devemos rezar, a qual todas as missas católicas em nossas igrejas, em nossos altares, todos os dias se é rezado pelo Santo Padre o Papa. Todos os dias o Padre, quando celebra a missa, no momento do cânon, ele reza todos os dias pelo Papa Francisco e pelo Bispo. Na bênção do Santíssimo, no nosso terço, de maneira especial hoje na nossa comunhão, ofereçamos pelo Santo Padre o Papa, que por sinal hoje passou por uma cirurgia. E nós, a exemplo dos primeiros cristãos, como escutamos na epístola, no livro dos Atos dos Apóstolos, rezaram por São Pedro, nós devemos rezar pelo nosso Papa Francisco. Muitos papas na história da Igreja, muitos.
É a sucessão de São Pedro. Os papas têm nas suas mãos a mesma autoridade de São Pedro, de ligar e de desligar. Tem nas suas mãos as chaves do reino dos céus. Na história da igreja nós tivemos papas santos e papas não tão santos, mas sempre confirmaram os irmãos, os fiéis, na fé. É essa a missão do Santo Padre o Papa, de guardar a verdadeira doutrina e de confirmar a todos nós, seus filhos, suas ovelhas, na fé católica, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa doutrina imutável. São Pedro, em Roma, vai dar o seu testemunho último, maior, mais eloquente, o testemunho do seu sangue. São Pedro morre crucificado e, dizendo ele aos seus algozes, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer igual a nosso Senhor. E assim morreu crucificado de cabeça para baixo. Celebramos também, amados irmãos, hoje o grande São Paulo Apóstolo. São Pedro, que fez o seu apostolado, evangelizou os judeus. São Paulo, que vai evangelizar aos pagãos. Ao contrário de São Pedro, era um homem muito erudito, era um fariseu, conhecedor da lei, conhecedor das Sagradas Escrituras, mas um terrível perseguidor da Santa Igreja. Com todas as suas forças, ele perseguia, massacrava os cristãos. E é interessante que quando São Paulo se encontra com nosso Senhor, naquela queda do cavalo onde ele vai ficar cego, ele escutou nosso Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fazia 2 anos que nosso Senhor já tinha, pelo mistério da ascensão, voltado para o céu. Subiu aos céus. São Paulo, o Saulo, perseguia os cristãos, a igreja. E nosso Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Porque, amados irmãos, é um mistério tão grandioso. A igreja e nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Nosso Senhor é a cabeça da igreja. E ainda mais, vai dizer São Francisco de Sales, o grande doutor da igreja, Cristo, o Papa e a igreja são uma coisa só. O Papa é a figura visível de nosso Senhor, é o seu representante. A igreja é o seu corpo místico. É a mesma coisa. Por isso que nós dizemos que a igreja, amados irmãos, ela é santa. Porque santo é o seu fundador. Porque santo é a sua cabeça. É Deus, nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aqueles que perseguem a igreja hoje, com as ideologias, com as heresias, perseguem a nosso Senhor Jesus Cristo. O ódio à igreja, hoje e sempre, é o ódio a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina. Porque a igreja católica é a igreja fundada por nosso Senhor, é a sua esposa, é o seu corpo, é a continuação do mistério da salvação, porque nosso Senhor, amados irmãos, deu à igreja o seu preciosíssimo sangue, deu à igreja a sua graça. Esses mistérios são derramados na nossa alma, nos sacramentos da igreja. Quando nós temos a desgraça de cair em pecado, nós vamos ao confessionário e aí recebemos o perdão de Deus. A nossa alma é lavada no sangue de nosso Senhor. Quando nós estamos fracos, nós vemos a comunhão e nos alimentamos do corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos enfermos, recebemos a extrema unção. E sobretudo, amados irmãos, o mistério da missa, onde se é renovado a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor
e nosso Deus, Jesus Cristo. Então São Paulo vai passar por um processo de conversão e aquele que antes ferozmente perseguia a igreja vai se tornar um grande apóstolo, amando muito nosso Senhor, com muita humildade, com muita generosidade, vai percorrer milhares e milhares de quilômetros para anunciar a Cristo e Cristo crucificado. E no final dos seus dias, a exemplo de São Pedro, ele também vai derramar o seu sangue por amor a nosso Senhor. São Paulo também em Roma foi decapitado. São esses os testemunhos, são essas as testemunhas do Senhor, as colunas da igreja, que seguiram nosso Senhor até o extremo de darem a sua vida por Ele. E por isso, amados irmãos, hoje nós com muita alegria celebramos esses grandes apóstolos. Agradeçamos hoje a Deus nosso Senhor a graça de sermos católicos. Não nascemos em um país pagão, não tivemos a desgraça de estar nas falsas religiões, mas nós somos filhos da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo batismo nos tornamos membros, fomos enxertados no corpo santo de nosso Senhor. E digamos a Deus, obrigado Senhor, por eu ser católico. Eu sou católico, graças a Deus, porque na fé dos apóstolos, nessa santa igreja, está o caminho seguro da salvação das nossas almas, buscando uma vida reta de obediência a Deus e uma vida sacramental, recebendo a graça, recebendo os frutos da redenção de nosso Senhor em nossas almas, cada vez que recebemos os sacramentos, sobretudo a confissão frequente e a comunhão frequente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.